Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida. É preciso que agradeçamos constantemente a Deus por nos conceder mais uma oportunidade, matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão aos espíritos amigos que, em nome de Jesus, constantemente estão a nos auxiliar em nosso processo de escolhas. A Jesus de Nazaré, é preciso que agradeçamos pelos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Este maravilhoso código pedagógico que o Senhor nos deixou há aproximadamente 2000 anos, com os ensinamentos de que nós necessitamos para realizarmos a nossa transformação. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos por mais esta oportunidade para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais um estudo que o Senhor da vida nos concedeu a oportunidade de realizarmos. Então hoje estudaremos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando ainda a parte 2ª, capítulo de número 7, que trata do retorno do espírito à vida corporal. E no nosso último encontro, iniciamos estudos de um assunto novo, falando acerca de simpatias e antipatias terrenas. Então, no nosso último encontro, estudamos a primeira questão acerca deste assunto, que é a questão 386, que se desdobra também em 386, letra A. Só para rememorarmos acerca desses dois questionamentos formulados por Kardec, eles estão da seguinte maneira: 386. Dois seres que se conhecem e se amam pode se encontrar em uma outra existência corporal e se conhecerem? Então Kardec quis saber se ao encontrarmos-nos aqui nesta existência física e nos afinizarmos, nos amarmos uns aos outros, se quando retornarmos para o mundo espiritual, prepararmos uma nova existência física, se ao chegarmos aqui em uma nova existência física e nos reencontrarmos mais uma vez, se nós iremos nos reconhecer. E aí, os espíritos amigos responderam que reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. Então aqui, eles falando acerca da simpatia, eles nos esclarecem que nós não nos reconheceremos, mas nós seremos atraídos um para o outro devido à simpatia. E aí Kardec
aprofundando um tanto mais, fez um outro questionamento. 386, letra A. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Então Kardec quis saber dos espíritos superiores que se não seria melhor se Deus tivesse feito a lei um pouco diferente, de nós nos reconhecermos, já que nos encontramos em existências anteriores e ao nos reencontrarmos em uma outra existência, não seria melhor nos reconhecermos? Ao que os espíritos amigos responderam: nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Então aqui eles nos chamam a atenção que os inconvenientes trazidos ou que poderiam trazer em nos reconhecendo em uma nova existência seriam muito grandes, que trariam problemas para nós. E conforme estudamos no nosso último encontro, aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, até mesmo prejudicaria as nossas relações em família. Então assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão que estudamos no nosso encontro anterior, abrindo um parêntese para abraçar fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, abraçando a todos os irmãos e irmãs de jornada que também aqui se fazem presentes. Então hoje, refletiremos com base na questão 387. E o questionamento foi formulado por Kardec acerca da simpatia da seguinte maneira: a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Será que nós só somos simpáticos com uma determinada ou em relação a determinada criatura se tenhamos nos conhecido em existências precedentes a esta? E os espíritos amigos responderam: não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como criaturas humanas. Então, dois espíritos que se compreendem, dois espíritos no mesmo padrão evolutivo, dois espíritos que trabalham da mesma forma pelo bem e no bem, dois espíritos que estão constantemente na mesma faixa vibratória, na mesma faixa do amor, na mesma faixa da fraternidade, sem sombra de dúvidas que mesmo que eles não tenham se conhecido em outras existências, eles se procurarão, porque eles serão atraídos naturalmente um para o outro. Então assim, fechamos mais uma vez este parêntese com esta citação da questão 387, para na sequência refletirmos um tanto mais ainda acerca deste assunto, ainda com base na questão 387, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 30 do volume número 8, título deste capítulo número 30, Fonte da Simpatia. De onde provém esta fonte? Ou de qual fonte provém a simpatia? Da mesma forma, de qual fonte provém o amor? De qual fonte provém a fraternidade? Ou de onde se origina tudo isto? Então assim, Miramês, comentando a questão 387, falando acerca desta fonte da simpatia, ele começa da seguinte maneira:
que a verdadeira fonte da simpatia não é precisamente a recordação de vidas anteriores. Então, a verdadeira fonte, o verdadeiro nascedouro da simpatia não está precisamente nas vidas anteriores. E aí ele acrescenta, ela pode advir de analogia de ideias, ou seja, compatibilidade de ideias, compatibilidade de gênios. São pensamentos compatíveis que se entrelaçam uns aos outros, se vindo de canais para a amizade. No entanto, quando os laços são muito fortes, isto é prova de que vem de vidas passadas. Então aqui ele separa as duas situações, naquela situação ou naquelas situações comuns, não quer dizer que a fonte, que o nascedouro está precisamente em vidas passadas, em vidas anteriores. No entanto, quando esses laços são muito fortes, muito fortes, isto é prova de que se origina esta simpatia de vidas anteriores. Então, assim, Miramês, comentando a questão 387, acerca desta fonte da simpatia, ele acrescenta da seguinte maneira: não temos simpatia somente por uma pessoa. Ela pode crescer e atingir muitas almas encarnadas e desencarnadas. Então não temos simpatia, ou não iremos ter simpatia apenas em relação a uma criatura, unicamente a uma criatura, encarnada ou desencarnada. Poderemos sim ter simpatia, e em especial, a depender da nossa condição evolutiva, esta simpatia pode se estender, pode atingir diversas almas encarnadas e desencarnadas. Sendo assim, os espíritos acompanham os encarnados quase sempre o fazem pela simpatia. Então, os espíritos que nos acompanham durante a nossa trajetória terrena, eles no mundo espiritual, nos auxiliando, aqueles que nós conhecemos ou os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, são espíritos que se simpatizam conosco. Da mesma forma, Miramês acrescenta que a própria obsessão é por sintonia de pensamentos. Então, até mesmo a obsessão, que não é algo bom, ela acontece, ou o processo obsessivo acontece por sintonia, por analogia de pensamentos, por pensarmos iguais. Então, nós atraímos. Se estamos pensando negativamente, se estamos vibrando de forma desequilibrada, nós iremos atrair para próximo de nós criaturas encarnadas e desencarnadas que estão vibrando na mesma sintonia. Da mesma forma que se estamos ou se estivermos vibrando positivamente, se estivermos trabalhando no bem, estivermos buscando o equilíbrio constantemente, nós iremos eleger como companhia, na condição de encarnados ou desencarnados, espíritos que também estão vibrando na mesma faixa vibratória. Então, assim, Miramês acrescenta: quando um dos envolvidos se modifica, o outro não tem mais razão de acompanhá-lo
e sente-se desligado por falta de afinidade. Aqui ele falando acerca da obsessão ou do processo obsessivo, que se nós mudamos de atitude, o espírito ou os espíritos que até então nos acompanhavam, nos obsidiando, eles não terão mais motivo para nos acompanhar, porque não estaremos mais vibrando na mesma faixa que eles. Então, assim, é por isto que os espíritos amigos nos orientam, nos esclarecem, para que mudemos a nossa faixa vibratória, porque assim nós nos desligaremos desses processos obsessivos. Então, se queremos a companhia dos bons espíritos, é preciso que nos esforcemos para nos assemelharmos a eles em nosso comportamento. E aí Miramês acrescenta que o espírita que assimila realmente a doutrina dos espíritos e começa a se modificar em sua vida interior, encontra com isso a simpatia de muitas almas na carne e fora dela. Então a criatura humana, espírita, católica, protestante, ou de qualquer outra doutrina ou credo religioso, que começa a realizar um processo de transformação, que começa a realizar aquele processo de reforma íntima, modificando assim a rota da sua vida, irá eleger outras companhias. Aquele que muda exteriormente cria predisposição para a mudança interna. Quem se esforça para amar, encontra nos seus caminhos pessoas da mesma natureza. Há uma citação nascida no Oriente que assim expressa: diz-me com quem andas, que te direi quem é, ou quem és, porque atraímos de conformidade com os nossos sentimentos. Então, assim, conforme havíamos dito, nós atraímos e atrairemos sempre as companhias de acordo com as nossas vibrações, de acordo com as energias que emitimos, de acordo com aquilo que pensamos. E aí Miramês segue dizendo que no mundo espiritual também, mais que entre as criaturas encarnadas, granjeamos amigos pela lei de afinidade, onde nos interessamos a trabalhar. Os que ali operam são nossos semelhantes, e quando nos dispomos a conhecer Jesus, os que o conhecem criam simpatia conosco por vibrarmos na mesma sintonia de vida. Então, assim, Miramês, lembrando as palavras de Pedro, falando acerca de granjear amigos, é preciso aquele esforço constante para granjearmos amigos aqui na Terra ou no mundo espiritual, porque estejamos ou não no corpo físico, estejamos ou não fora do corpo físico, nós precisamos uns dos outros. Então é por isto que precisamos construir esta teia, construir esses laços de amizade, esses laços de simpatia. Sendo assim, conforme diz ele, quando nos dispomos a conhecer Jesus, aqueles que já o conhecem criam simpatia
em relação a nós. Se começamos a pensar nas inferioridades, entramos em comunhão com a sombra e passamos a viver com ela. Então é por isto, mais uma vez repetimos, é por isso que é necessário, é muito importante que vibremos positivamente, que vibremos superioridade, que vibremos equilíbrio, que vibremos harmonia, que vibremos amor e assim sucessivamente, porque quando vibramos ou quando pensamos em algo ou nas coisas inferiores, nós entramos em comunhão com as sombras. O Cristo veio ao mundo para nos ensinar a sintonizar com a luz e termos simpatia com o amor. A simpatia não tem somente uma fonte geradora. Ela nasce onde há semelhança de vida e compatibilidade de exemplos. Então, o nascedouro, a fonte da simpatia, não é apenas uma. Ela nasce onde há semelhança de vida e compatibilidade de exemplos. Sendo assim, o Evangelho começa a atuar em nossos corações, induzindo-nos à indulgência para com os nossos companheiros de jornada, da forma que o perdão nos apresenta. Devemos ponderar nossas faltas antes de vermos e propagarmos a falta dos outros. Nessa avaliação é que sentimos paciência e tolerância de uns para com os outros, na certeza de que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai. Então, assim, Miramês nos lembra acerca de não julgarmos as outras criaturas, conforme Jesus nos orienta, não julgueis para não serdes julgados. Não avaliemos as outras criaturas antes de avaliarmos a nós próprios. Não façamos avaliações quanto ao comportamento das outras criaturas, mas em primeiro lugar, façamos uma avaliação profunda acerca do nosso comportamento. Os espíritos afins se ligam por profunda simpatia, no entanto, podem se separar se alguns mudam de ideia. Então, os espíritos afins, eles se ligam pela simpatia ou pelos laços da simpatia, mas eles podem se separar se algum ou alguns deles começarem a mudar de atitude, mudarem de ideia. A afinidade é lei de harmonia em todo o universo de Deus. Então, a lei de afinidade, ela não é apenas uma lei terrena. É uma lei existente e em funcionamento pela eternidade em todo o universo de Deus. Sendo assim, apreciemos, pois, com bastante interesse o que foi feito por Deus em todos os aspectos da vida e logo compreenderemos a sua magnânima vontade. Criemos uma fonte de simpatia para com os benfeitores espirituais na ordem do amor, para que esse amor se transforme em caridade, na verdadeira fraternidade universal, que não esquece a alegria pura, fonte de saúde e paz para todos os corações em ascensão. Então aqui Miramês nos lembra e nos orienta acerca da necessidade de buscarmos constantemente os benfeitores espirituais através da fraternidade, através da prática verdadeira do amor, para que esse amor se transforme em caridade na verdadeira fraternidade universal.
Então assim, Miramês, comentando esta questão 387, deixando para nós essa quantidade enorme de esclarecimentos, ele ainda diz para encerrar: a simpatia de luz é a que temos com o perdão, que gera alegria. Então a simpatia de luz é a que temos com o perdão, que gera alegria. É o que temos com a indulgência, que gera a amizade. Então aqui ele lembra que a simpatia é praticada através do perdão, gera alegria. A simpatia colocada em prática através da indulgência gera a amizade. Aqui temos com o trabalho que era conforto. Aqui temos com a benevolência que gera tranquilidade. Aqui temos com o amor que gera felicidade. Então assim, Miramês, comentando conforme havíamos dito, comentando esta questão 387, de forma sábia, nos falando acerca da simpatia, entre nós, aqui no corpo físico, falando acerca da simpatia entre encarnados e desencarnados, falando acerca de simpatia entre desencarnados e desencarnados, nos falando ainda, Miramês, acerca da necessidade de trabalharmos constantemente pela e para a harmonia. Harmonia no nosso mundo interior, consequentemente levando a harmonia para o mundo exterior, para o mundo que está à nossa volta. E o único responsável por trabalhar esta harmonia no mundo interior, no meu mundo interior, sou eu próprio. Não será você, não será outra pessoa quem irá trabalhar no meu mundo interior esta simpatia, esta afinidade. Miramês também nos lembra que a afinidade entre as criaturas não quer dizer propriamente que estas criaturas tenham se encontrado, vivido e vivenciado esta simpatia em outras existências. Em muitas situações são espíritos que nunca se viram em outras existências, mas que vibram na mesma sintonia, trabalham com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. Por isso eles se buscam, por isso eles agem de forma harmônica, de forma fraterna. Que possamos todos nós trabalharmos por isto e para isto, para que todos nós cheguemos a esta condição de simpatia um para com os outros e não de antipatia. Mas onde ainda existe antipatia, que possamos trabalhar para alcançarmos a harmonia, para alcançarmos a verdadeira simpatia. Sabemos que não é fácil, em especial para nós que vivemos e vivenciamos aqui na Terra estes problemas de antipatia, em especial nos nossos agrupamentos familiares. Quantos espíritos antipáticos, uns para com os outros, estão sob o mesmo teto. E não é fácil trabalharmos isto, transformarmos antipatia em simpatia. Mas, conforme nos orienta Jesus, conforme nos orientam os espíritos amigos, não é impossível, difícil é, mas não é impossível trabalharmos esta transformação de antipatia para simpatia, para a verdadeira fraternidade, para o verdadeiro amor entre nós, na condição de irmãos de jornada que somos. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas.
Em nome do Cristo nosso Senhor, em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para seguirmos adiante com este processo de educação espiritual. Até breve!